E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito disso, sobre essa posição que Cristo nos colocou, de sermos servos. Romanos capítulo 6, por enquanto nós vamos ler somente os versos 22 e 23. Romanos capítulo 6, todo mundo encontrou? Amém? Versos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Grava bem esse início dessa passagem. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. O fruto e o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas, e glória a Deus por esse mas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aqui, irmãos, Paulo, falando aos nossos irmãos, a igreja de Roma, e aqui é o fechamento de um contexto que ele traz aqui. E esse contexto que Paulo está falando é sobre a vitória da graça sobre o poder do pecado. E o que é a graça senão a pessoa de Cristo, não é verdade? Não tem uma forma mais simples de explicar o que é graça senão olhar para Jesus. Porque tudo que ele fez foi graça. Graça é o dom, é o favor que nós não merecemos, mas recebemos. É a dádiva de Deus, é o presente que Deus nos dá, e que não é por mérito, é porque Ele nos ama. E Cristo é o maior exemplo da graça de Deus por nós, não é mesmo? Porque nós não merecíamos. Paulo vai dizer aqui que o salário do pecado é a morte. Então o que nós merecíamos era a morte, não é verdade? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas nós vemos aqui Paulo fechar essa passagem, esse contexto, que ele começa a falar, que vê ali no capítulo 4, né? Quando ele começa a falar sobre Abraão, que foi justificado pela fé. E aí ele vem falando sobre o primeiro Adão, o segundo Adão, no capítulo 5, nós vamos ler até alguns versículos. E aqui no capítulo 6, ele fecha esse contexto, que é crucial porque Paulo aqui ele está falando a cristãos, a igreja, né? A igreja que estava em Roma, né? E a igreja de Roma era uma igreja diversa. Tínhamos pessoas lá que eram judeus e pessoas que não eram judeus. Pessoas que tinham outras crenças, outras religiões, de diversas nacionalidades. Então Paulo estava pregando, estava falando a respeito da palavra de Deus, estava ensinando o povo de Deus ali. Era um povo que tinha mentalidades diferentes, que vinham de contextos diferentes, mas que antes estavam debaixo de uma mesma escravidão. E que agora, para a glória de Deus, não mais estão debaixo dessa escravidão, mas foram transportados para uma nova posição, se tornaram uma nova criatura. E aqui Paulo diz que nós fomos libertados e transformados. E o pastor diz, nós somos servos, o servo serve, né? Glória a Deus por isso. Por quê? Porque essa é a posição que Deus nos colocou através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas para que nós possamos compreender o que é essa posição que Deus nos coloca de servos de Deus, através do sacrifício de Cristo, nós precisamos compreender e ter a dimensão do que foi o sacrifício de Jesus, de qual é a importância do que Cristo fez na nossa vida. Por isso que o tema da mensagem de hoje é aperfeiçoados na intimidade, porque é através do nosso relacionamento com Deus que nós vamos aprendendo, sendo ensinados, não só no nosso intelecto, mas também no nosso coração, nas nossas emoções, para que nós possamos ser completamente transformados de fato e transportados para essa nova posição. E aqui, né, como esse fechamento, nós vemos Paulo demonstrando
que pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós somos salvos, nós somos libertos. Então agora nós não estamos mais debaixo do senhorio do pecado. Mas é importante nós percebermos que, independente de quem nós formos, como era a igreja de Roma, da visão, de onde veio, das circunstâncias que vivia, independente de qual era o passado de cada um deles, assim nós também, não importa o nosso passado, não importa de onde a gente veio, como nós fomos criados, de alguma forma nós estaremos debaixo de algum senhorio, ou do senhorio do pecado, ou do senhorio de Deus, por meio do sacrifício de Cristo. Então essa transformação e esse aperfeiçoamento que Deus, por meio do Espírito Santo, quer gerar em nós, é para que nós possamos, de fato, estarmos e nos posicionarmos e vivermos como servos de Deus. É isso que ele fala aqui. Nós fomos libertos do pecado e fomos transformados em servos de Deus. Porque se nós observarmos, volta um pouquinho aí no capítulo 5, você vai perceber, nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 5, olha a partir do verso 6 aí, do 6 ao 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então nós estávamos debaixo do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Nós éramos servos, ou seja, escravos do pecado mesmo. Nós não tínhamos poder de escolha. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro e Ele escolheu pagar o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus e assim sermos libertados dessa escravidão. Olha o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então não tem escapatória. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Eu, você, toda a humanidade, de todas as eras. Então todo ser humano precisa passar por esse processo de ser transportado dessa posição de escravo do pecado para essa posição de servo de Deus. Só que o que Jesus fez na nossa vida, Ele nos libertou, não é mesmo? Paulo, volta aí no capítulo 6, no verso 22. Ele vai dizer ali no começo, agora porém, libertados do pecado. Ou seja, pelo sacrifício de Cristo nós fomos libertos, nós somos livres. Nós não estamos mais sujeitos a uma posição de escravidão. Hoje nós fomos transformados em servos, mas não por imposição, mas por graça, por amor. Por isso é importante nós entendermos o sacrifício de Jesus e a dimensão de tudo que Jesus fez por nós, porque senão a gente começa a achar que agora, porque nós fomos libertos, nós somos livres, agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Agora a gente pode viver a nossa vida da maneira que a gente bem entender, mas não é essa a vontade de Deus. Porque nós sabemos que nós ainda estamos em um mundo que jaz no maligno, sujeito às paixões da nossa carne, tentados constantemente pela nossa carne, por Satanás, pelo mundo, que são os nossos inimigos, que querem nos tirar dessa posição, que querem nos tirar da presença de Deus e de tudo o que a presença de Deus tem reservada para nós. Então nós precisamos entender que, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso lugar, ter nos libertado dessa posição de escravidão, isso não significa que nós podemos viver a vida desregradamente, do jeito que a gente quiser. Porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos voltar para essa posição de escravidão do pecado. E isso é muito triste. É muito triste quando nós vemos nossos irmãos, pessoas que nós amamos, pessoas muitas que nós admiramos, líderes, pastores, obreiros, homens, mulheres de Deus, e que por não compreender essa verdade de que agora
foram libertos, mas não podem viver a vida da maneira que bem entenderem, acabam retornando para essa posição de escravidão, envergonhando o nome de Cristo, entristecendo o coração do Pai, anulando a obra de Cristo na vida deles. Então nós precisamos entender essa posição que Deus nos colocou, para que nós também não caiamos nesse erro, de por achar que agora eu posso tudo, né? De fato nós podemos, mas nem tudo nos convém, nem tudo nos edifica. Paulo vai dizer isso também. Então nós precisamos entender que essa libertação, essa liberdade que Cristo nos deu foi com um propósito, foi com um objetivo, de nós nos tornarmos servos de Deus. Por quê? Quando Cristo nos liberta, e é interessante que Paulo aqui ele fala a respeito de escravidão, de liberdade, porque era algo que fazia parte do contexto de vida da época. Nesse tempo, o pastor já até nos ensinou a respeito disso. Quando um escravo ele era liberto, ele recebia a sua, vamos dizer lá, a carta de alforria. Ele poderia viver a vida dele do jeito que ele quisesse, mas ele amava o seu Senhor de tal maneira que ele gostaria de continuar vivendo e servindo o seu Senhor. O que eles faziam? Eles iam no umbral da porta e furavam a orelha do servo, para dizer que aquele servo é o servo, por isso que tem esse termo, né? O servo da orelha furada, ou seja, ele é livre, ele foi liberto, ele pode escolher o que ele quer fazer, mas ele escolheu por amor, por gratidão, se render e continuar servindo o seu Senhor. E é isso que Deus quer gerar em nosso coração, um impacto, e por isso que nós precisamos nos voltar à intimidade com Deus, reservar tempo para Deus. Eu sei que a vida é muito corrida, irmãos, eu sei, eu sei, muito. A minha vida também é muito corrida. A Carol e o Luiz estão sempre com a gente, eles sabem como é que é, corre para lá, corre para cá, né? E a vida é assim, é normal e faz parte. Jesus disse que no fim dos tempos, o tempo se abreviaria, né? Para que a gente não se perdesse, glória a Deus por isso. Sinal de que a palavra está se cumprindo, não é verdade? Mas a gente não pode usar isso como desculpa, como muleta para dar desculpa para Deus e para nós mesmos. De que, está difícil, não tem tempo. Porque isso vai trazer um resultado prejudicial para a nossa vida. Isso vai aos poucos permitindo com que os nossos inimigos, a nossa carne mesmo, vá se alimentando, como nós já aprendemos aqui, a importância daquilo que a gente come, daquilo que a gente vê, ouve, fala, toca, e nos levando de volta para esse lugar de escravidão. Então, quando nós entendemos isso, entendemos o sacrifício de Jesus, entendemos que Ele nos amou antes de nós o amarmos, que Ele morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores, quando nós não merecíamos, quando na verdade nós merecíamos a morte, a cruz era nossa, era para eu e você estarmos lá, mas nós não teríamos condição de morrer na cruz e pagar o preço do nosso pecado, porque o sacrifício precisaria ser perfeito. Quem é que é perfeito por própria conta? Ninguém é, todo mundo tem suas falhas, tem seus tropeços, todos nós. Por isso nós precisamos nos voltar a Deus sempre, para permanecer nesse lugar de servidão e entender tudo que Jesus fez para nós, e esse entendimento gerar um amor, uma gratidão no nosso coração, assim como havia no coração dos servos da orelha furada, de mesmo estando libertos, mesmo estando livres para fazer o que a gente quer, para viver a nossa vida do jeito que a gente deseja, nós escolhemos amar Deus acima de todas as coisas. Nós escolhemos amar Jesus e retribuir da melhor maneira que a gente puder tudo que Ele fez por nós. Por mais que a nossa justiça seja como o trapo de imundície, diz a palavra. Por mais que isso seja uma verdade, mas nós vamos fazer o nosso melhor para Deus. Não porque nós merecemos, mas porque Ele merece. Não porque nós podemos fazer, mas porque Ele nos deu condição de fazer. Ele nos deu condição de viver essa nova realidade. Isso precisa encher o nosso coração de gratidão, de amor, de temor pelo Senhor. Isso precisa nos impulsionar a ser o servo da orelha furada, a escolher amar Deus em primeiro lugar, a escolher viver a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa, e estar e viver
nessa posição de servo, aquele que ama, aquele que retribui, aquele que se entrega. Então hoje nós estamos nessa posição de servo. Olha só, volta aí no capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos hoje paz com Deus, nós somos reconciliados com Cristo, com Deus por meio de Cristo. Agora olha o verso 9, logo, aí do capítulo 5 mesmo. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que bênção, glória a Deus, aleluia. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então nós precisamos entender a posição que Cristo nos colocou. Alguém que tem paz com Deus, alguém que foi reconciliado com Deus, alguém que foi justificado diante de Deus, ou seja, nós fomos tornados justos. Ninguém aqui é justo por conta própria, ninguém aqui é perfeito por conta própria, mas Deus, Cristo nos justifica, Cristo nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Por isso nós precisamos tomar essa posição de servo, permitir com que Deus nos transforme em servos de Deus, por meio da ação do Espírito Santo. Cristo começou essa boa obra, o Espírito Santo vai dando continuidade. Hoje nós temos toda a condição de vivermos uma vida justa, uma vida santa, uma vida agradável aos olhos de Deus, porque nós vivemos como justo, temos intimidade com Ele. Por isso a importância da intimidade. Glória a Deus por essa direção que Deus nos deu como igreja, para que nós possamos ao longo desse ano relembrar, aprender, nos aprofundarmos na importância de vivermos em intimidade com Deus, porque Ele é o justo, Ele é o santo, Ele é o perfeito. Então andando com Ele, o que vai acontecer? Nós seremos justificados, nós seremos aperfeiçoados, nós seremos santificados. Esse é o resultado de uma vida transformada em servo de Deus, alguém que vive submisso à vontade de Deus. E olha o capítulo 6, versos 1 ao 4. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então aqui Paulo ele vai dizer, olha, nós fomos libertos, e porque nós somos libertos, agora nós vamos continuar vivendo no pecado para que a graça aumente em nossa vida? De forma alguma. Não há necessidade disso, porque a graça já é suficiente em nossas vidas. A graça é o que nos capacita a vivermos uma vida transformada. Só que, quanto mais você convive com alguém, mais você absorve características desse alguém, não é verdade? Já compartilhei com vocês, quando eu comecei a conhecer a Mari. Ela toda despojada, falava com gírias, abreviações. Ela morava em Duartina e eu aqui em Bauru. E a gente conversava por SMS. Olha só, rapaz, falei minha idade agora. Nem tinha WhatsApp. Essa tecnologia ainda não existia. E aí ela mandava as mensagens rapidinho, porque eu usava abreviação, VC, TD, SDD, e todos mais que eu não lembro agora. E eu mandava, eu sempre
fui meio chatão, né? Então eu gostava de escrever tudo certinho, bonitinho, aí escrevia todas as palavrinhas. Nossa, ela ficava doida. E demorava a comunicação, graças a Deus que ela teve muita paciência. Mas com o passar do tempo, a gente vai se conhecendo, vai conversando, e eu fui aprendendo a linguagem dela, né? O que era o VC, o que era o TD, o que era o SDD, o que era o BJ, enfim, todas essas siglas. E aí o que acontece? O que a gente começa a fazer? Replicar. Aí quando eu ia conversar com ela, BJ, beijo, SDD, saudade. E assim vai. Fui absorvendo a linguagem dela. E se você observar a sua vida, né, quem é casado, parar para pensar um pouquinho quando era solteiro, mudou muita coisa, não mudou? Eu era chato, eu ainda sou um pouco chato, Deus está trabalhando isso em mim. Mas eu era muito chato, ao ponto de, quando a gente casou, a gente chegava em casa, a Mari às vezes deixava a blusa em cima da cama, ou em algum lugar assim, deixava o tênis do lado assim, nossa, aquilo já me acabava por dentro. Nossa, me corroía, irmão, eu ficava doido, irritadíssimo, porque eu sempre gostei das coisas muito organizadas, sempre fui muito metódico. Até hoje eu sou um pouco assim, mas com a convivência eu fui alcançando um ponto de equilíbrio. E ela também foi alcançando um ponto de equilíbrio, foi se tornando mais organizada. E eu fui aprendendo que a organização também tem um limite, para que não se torne uma doença na nossa vida. E não seja um problema, mas uma solução nos nossos relacionamentos. E a gente vai aprendendo, e a gente vai absorvendo um pouco de cada um. Assim também é com Cristo, com Deus, a nossa vida com Deus também é assim. Então, quanto mais tempo nós dedicarmos a Deus, mais parecidos com Deus nós nos tornaremos. Quanto mais tempo nós dedicarmos às coisas do mundo, mais parecidos com as coisas do mundo nós nos tornaremos. Por isso a importância de nós compreendermos que, quando Paulo vai dizer, tudo que você fizer, faça como ao Senhor para a glória de Deus. Porque aí quando nós estivermos lá trabalhando, estudando, aprendendo, ensinando, comendo, enfim, tudo que a gente for fazer, a gente vai lembrar, é para o Senhor, é para a glória de Deus. Isso vai nos aproximar de Deus, isso vai tornar a nós pessoas melhores, pessoas aperfeiçoadas em Deus, porque nós vamos nos lembrar do que Jesus fez por nós. E aí os nossos relacionamentos vão ser mais saudáveis, a nossa vida vai ser mais leve, mais saudável, porque nós estamos nos relacionando com Deus, buscando intimidade com o Senhor, aprendendo com Ele, permitindo com que Ele nos aperfeiçoe, a viver, a andar em novidade de vida, como assim Paulo diz aqui, né? Uma nova vida, uma nova postura, não é apenas uma mudança de conhecimento ou uma mudança de alguns comportamentos. Não é isso. É muito mais do que isso. É realmente uma novidade de vida. Uma nova criatura, como o próprio Paulo diz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então essa vida de intimidade com Deus vai nos transformando e vai nos aperfeiçoando ao ponto de nós conseguirmos viver em novidade de vida. Conseguirmos viver realmente uma nova realidade no nosso dia a dia. Não é só aqui dentro da igreja, mas na nossa casa, no nosso trabalho. Porque nós vamos aprendendo, nós vamos permitindo com que o Espírito Santo trabalhe em nós. Quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente pede perdão, quando a gente se arrepende, quando a gente se humilha, quando a gente entende, eu sou o servo da orelha furada, eu sou liberto, mas eu escolho me submeter à vontade de Deus. Assim Ele vai trabalhando e nos transformando de glória em glória, segundo a sua imagem. É isso que Deus faz. Mas nós precisamos compreender que não vivemos em uma libertinagem, ou seja, uma bagunça total. Nós vivemos a verdadeira liberdade, que é ser livre, mas escolher ser servo, escolher estar debaixo de um senhorio, e escolher o senhorio de Cristo para as nossas vidas. Essa intimidade, esse amor precisa ser o combustível e o Espírito Santo o agente transformador. Olha só o verso 10 aí do capítulo 6.
Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, nós que somos livres, nós que temos a condição de escolher, nós escolhemos oferecer a Deus. Oferecer a Deus a nossa vida, oferecer a Deus a nossa rendição, oferecer a Deus o nosso corpo, os nossos membros, ou seja, tudo que nós fazemos, toda a nossa vida nós rendemos diante do Senhor. É fácil? Obviamente que não. Todos aqui temos os nossos espinhozinhos, não é verdade? Aquele quartinho que às vezes a gente quer manter fechado, mas a gente precisa abrir, para que o Espírito Santo possa limpar, possa transformar, possa trabalhar. É essa a vontade de Deus para nós. Libertos do pecado completamente. Servos de Cristo. Amando a Deus ao ponto de escolher ser um instrumento de justiça. Escolher oferecer a Deus a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Então, quando nós entendemos o que Deus fez por nós, a gratidão que enche o nosso coração nos leva a esse passo de fé, vamos dizer assim. A esse passo de fé, de crer que Deus é poderoso para reverter qualquer situação, crer que Deus é poderoso para nos transformar, mesmo naquilo que às vezes nos parece impossível, não é verdade? Às vezes a gente olha, como eu disse, a meu respeito, né, sobre a questão do temperamento. Eu era um cara extremamente metódico, chato, às vezes até rude, mas eu permiti Deus trabalhar na minha vida e continuo permitindo, que eu preciso. Como eu preciso dessa graça. Como eu preciso, irmãos, desse favor de Deus, para me transformar por completo. Porque essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus é melhor para a minha vida, é isso que eu quero viver e eu quero que você também escolha viver. Porque eu sei que vai ser maravilhoso e nós vamos nos alegrar juntos de ver o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Através da minha e através da sua vida. Escolher se render, escolher se oferecer a Deus. É claro que essa transformação ela não vai acontecer do dia para a noite. Não é algo que acontece com um piscar de olhos. Algumas coisas Deus nos transforma rapidamente, não é verdade? Se você parar para pensar e analisar a sua vida pós-conversão, você vai perceber que algumas coisas Deus transformou rapidamente. Algumas vontades Deus transformou rapidamente, mas outras não. Outras ainda estão aí, outras ainda estão aqui. E nós precisamos submetê-las, cada uma delas, ao senhorio de Cristo, para que assim a vontade de Deus seja estabelecida sobre nós e de fato e perfeitamente nós sejamos libertos do pecado e vivamos como uma nova criatura, em novidade de vida, assim como Paulo nos ensina aqui. Quando você quer conhecer alguém, você convida esse alguém, né, para passar tempo com você, não é verdade? Mas você vai conhecer alguém, você chama, por exemplo, vamos supor que eu não conhecesse o Arildo. Eu chamo o Arildo para ir na minha casa, tomar um café. Aí eu faço um café, a gente toma um cafezinho, acabou o café, o Arildo vai embora e tal. Eu conheci o Arildo? Quem ele é mesmo de fato? Totalmente? Não. Por quê? Foi pouco tempo que a gente passou junto. Para a gente conhecer alguém, a gente precisa gastar tempo, investir tempo com esse alguém. Por isso a importância da intimidade. A intimidade é isso, é a gente gastar tempo com Deus, é a gente buscar, e intimidade vem da palavra íntimo, ou seja, alguém que te conhece nas suas entranhas, alguém que conhece aquilo que às vezes você não revela para as pessoas que estão ao seu redor. Sabe aquele amigo, ou às vezes até o seu cônjuge, que você fala às vezes coisas que você não falaria para mais ninguém? É assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus, tão aberto, tão desnudado,
tão livre a ponto de nós nos abrirmos por completo diante de Deus, porque Ele já nos conhece, mas nós precisamos conhecê-lo, e para conhecê-lo nós precisamos buscá-lo, não é verdade? Só buscando a Deus, como a Carol disse, pela palavra, buscando a Deus nós vamos conhecê-lo de verdade, conhecê-lo por completo, e vamos ter condição de viver assim como Ele viveu. Então nós precisamos permanecer nesse ambiente, permanecer nesse lugar do servo da orelha furada, daquele que é livre, mas que se submete ao senhorio de Cristo. Olha o verso 14 aí do capítulo 6, a continuação do texto que nós estávamos lendo. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Olha a promessa de Deus para nós aí. Quando nós permitirmos com que o Senhor nos aperfeiçoe, quando nós insistirmos, permanecermos nessa busca, nesse ambiente, nessa posição de alguém que foi liberto, mas que escolhe ser servo, é isso que vai acontecer conosco. O pecado não vai mais ter domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, debaixo desse favor, desse cuidado, desse zelo, desse toque, dessa transformação que nós não merecemos, mas recebemos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que isso seja uma verdade e que você carregue esse versículo como uma verdade para a sua vida. Você não é mais escravo, você não está mais sob o domínio do pecado, você está debaixo da graça, você está debaixo do senhorio de Cristo, aquele que te libertou, aquele que te amou primeiro, aquele que fez por você aquilo que ninguém jamais poderia fazer, pagar o preço do seu pecado, te dar acesso à presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O que nessa vida, o que ou quem nessa terra poderia nos dar algo tão grandioso e tão maravilhoso quanto essa presença? Nada nem ninguém. Mas Jesus fez isso por nós. E glória a Deus por isso, que nós possamos valorizar e levar no nosso coração essa verdade, né? Que diferentemente da escravidão do pecado, que é imposta, que gera vergonha, a servidão a Deus é uma escolha baseada no amor e na gratidão. É o resultado desse processo de transformação que Jesus começou e que o Espírito Santo vai dando continuidade nas nossas vidas. Continuando aí o texto de Romanos capítulo 6, agora verso 15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Nós fomos feitos servos da justiça. Por quê? Porque nós somos libertados do pecado. Então nós precisamos permanecer nessa posição. A escravidão do pecado nos leva à vergonha. É algo imposto, é algo que não tem o que fazer para sair dessa posição, a não ser a graça de Cristo. Mas a servidão a Deus não, irmãos. A servidão a Deus é um favor, é uma graça, é uma bênção que Deus nos dá. E agora nós fomos feitos servos da justiça, servos de Deus, amando a Deus, vivendo como Cristo viveu, sendo um pequeno Cristo, um cristão aqui nessa terra. E aí, queridos, o que Paulo diz no texto que nós lemos, lá no verso 23, vai ser uma realidade na nossa vida. Não a primeira parte, mas a segunda parte. O salário de morte, nós somos recompensados. Nós merecíamos um salário de morte, mas Deus tira esse salário de morte e nos dá um presente de vida eterna. Glória a Deus.
Porque aquilo que nós merecíamos, Ele tirou. E aquilo que nós não merecíamos, Ele nos deu, gratuitamente. Verso 23 do capítulo 6 de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Ou seja, ao invés de nós vivermos uma vida de vergonha, uma vida escrava, uma vida oprimida, nós podemos viver uma vida livre, uma vida justa, uma vida santa, graças a Deus, graças ao sacrifício de Cristo, graças a essa presença que habita em nós hoje, o Espírito Santo, o próprio Deus que criou todas as coisas, está em mim, está em você, opera em mim e opera em você, me transforma e te transforma. É isso. Foi isso que nós recebemos, e é isso que nós vamos receber até a eternidade e na eternidade. A vida eterna, não a morte eterna, não a escravidão eterna, não o sofrimento eterno, não a prisão eterna, mas a liberdade eterna, a alegria eterna, a transformação eterna e completa, por intermédio do sacrifício de Jesus, quando nós entendemos essa realidade e procuramos continuar vivendo nessa posição de alguém que é aperfeiçoado por Deus na intimidade. Quando nós entendemos que o fruto, pensa numa árvore, uma mangueira, árvore, a manga, o fruto, ele não cresce por esforço próprio, ele não fica lá grande, bonito, formoso, frondoso, por esforço próprio. Ele cresce porque ele recebe os nutrientes que vêm da raiz. Então nós precisamos entender que isso é uma verdade na nossa vida também. Nós não temos condição de viver tudo isso que Deus tem para nós através, pura e simplesmente, do nosso próprio esforço, mas através da nossa sujeição a Deus, através de entendermos o que Cristo fez e tomarmos essa posição de transformados, de alguém que foi transformado em servo de Deus. E aí nós vamos colher a santificação, esse processo de amadurecimento que Deus vai fazendo na nossa vida ao longo dos dias, ao longo da nossa caminhada aqui nessa terra. O fruto vai ser o resultado dessa permanência. Então que eu e você possamos escolher permanecer nessa posição de alguém que é livre, que foi liberto, mas que é servo, que se submete, não por imposição, mas por amor, por gratidão, por reverência a tudo que Cristo fez por nós. E Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos ajudando para que a gente seja cada vez mais um servo de Deus, que agrada o coração de Deus, que vive a vontade de Deus, que é a imagem, a luz. Lembra que Jesus disse: vocês são a luz do mundo, bom perfume de Cristo? É isso. Isso vai acontecendo de glória em glória, segundo a sua imagem, segundo a imagem de Cristo. Nós vamos sendo aperfeiçoados. E eu queria terminar lendo esses 3 versículos com vocês, do capítulo 6, o verso 21 ao verso 23. Vou ler o 20 também. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Permaneça conectado em Deus. Permaneça nesse lugar, nessa posição de alguém que foi libertado. E aí você vai ver que aquilo que você merecia, que é essa
vergonhosa recompensa de morte, Deus tirou, continuará tirando, e até a eternidade vai tirar, e vai te dar essa alegria de receber o presente, esse presente que é para a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que nós possamos permitir com que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém? Vamos ficar de pé? Diante de tudo que o Senhor falou no nosso coração nessa noite, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, você que está aqui, você que está cultuando a Deus por meio da transmissão desse culto, que você feche os seus olhos e que você agora possa, se você entendeu o que foi dito aqui, o que Deus falou no nosso coração, que você possa realmente expressar diante de Deus esse coração grato, esse amor, essa convicção do que Deus fez por você, do que Ele continua fazendo por você e em você, e que você possa nessa hora abrir o seu coração para Deus, que você possa nessa hora clamar a Deus. Eu tenho certeza que Deus lembrou você, assim como Deus me lembrou de coisas, de momentos em que às vezes a nossa carne quer falar mais alto, em que às vezes nós, sem perceber, estamos voltando para essa posição de escravidão. Não é essa a vontade de Deus para nós. Deus já nos libertou, em Cristo Jesus nós fomos libertos, mas libertos para viver uma vida santa, libertos para viver uma vida justa, libertos para viver uma vida que agrada a Deus, que revela quem Jesus é e o que Ele fez na cruz do Calvário. Por isso nessa hora eu quero te convidar a orar comigo, a falar com Deus, a dar esse passo de fé, e buscar e permitir com que o Senhor te aperfeiçoe nesse momento de intimidade sua com Deus. Não é a minha oração, mas é a tua oração, é a tua entrega a Deus nessa noite. E não só nessa noite, mas a cada dia de sua vida, que vai fazer a diferença na sua caminhada e na sua história. Assim como é na minha vida também. Então fale com Deus, entregue a Deus. Se entregue como servo, transformados, libertados do pecado e transformados em servos de Deus. O fruto é a santificação, a transformação, o aperfeiçoamento que Cristo, por meio do Espírito Santo, está gerando em nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. É isso que nós te pedimos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos lembre que nós precisamos, Pai, permanecer nessa posição, nesse lugar de liberdade, de libertação, nessa posição de servo, o servo da orelha furada, alguém que foi liberto, alguém que tem condição de escolher e que resolve escolher amar o Senhor, que resolve e que escolhe o Senhor, a tua vontade, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa hora, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha aperfeiçoar essa obra em nós, que o Senhor venha gerar esse fruto de santificação, de justificação em nossas vidas, Pai, porque hoje nós temos paz com Deus, nós fomos reconciliados com o Senhor, nós podemos ter acesso e nós entramos em Tua presença pelo Santo dos Santos, o novo e vivo caminho, o sangue da nova aliança, aliança da graça, aliança do amor, aliança do favor, aliança do acesso, que nos dá acesso a essa presença, Pai. Nós te agradecemos nessa noite, nos rendemos a Ti, Pai, porque reconhecemos a posição em que vivíamos, em que estávamos. Reconhecemos que éramos escravos do pecado, escravos da nossa própria vontade, e que por nossa própria conta jamais teremos condição de escolher e de viver uma outra realidade. Mas nós damos graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele nos deu acesso a essa presença.
e Ele nos transforma dia após dia, de glória em glória, segundo a sua imagem. Nós te damos liberdade. Nessa noite nós te damos liberdade, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vem nos transformar, vem quebrantar o nosso coração, vem nos lembrar do que o Senhor fez por nós. Nos ajude, Pai, para que nós possamos nos colocar nessa posição de servo de Deus. Servir o Senhor com os dons que o Senhor nos deu, servir o Senhor com os talentos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Servir o Senhor e amar o Senhor acima de todas as coisas. Servir não por obrigação, servir não por imposição, mas por amor. Servir por gratidão. Servir não só aqui, mas em todos os lugares em que o Senhor nos levar, em todas as áreas de nossas vidas, Pai. Servir ao Senhor com aquilo que temos. Servir ao Senhor com aquilo que somos. Nada é nosso, nós reconhecemos nessa noite que nada é nosso, tudo é teu. A nossa vida é tua, o Senhor pagou o preço, o Senhor rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Por isso nessa hora nós nos submetemos, Pai. Nos submetemos ao teu senhorio, nos submetemos à tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, e que pela renovação do nosso entendimento nós possamos provar e viver toda ela, para a glória e honra do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, agradecidos, tomando posse dessa palavra, de que agora nós não somos mais escravos do pecado, mas libertos, vivemos na graça, somos nova criatura, e temos novidade de vida a cada dia, em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos e te agradecemos, amém, amém e amém. Amém, queridos, vamos aplaudir o Senhor? Amém, queridos? Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração, e que seja aí o remo, seja o combustível, para a gente continuar nesse lugar de aperfeiçoamento na intimidade, amém? Deus abençoe. Chama o pastor. Os pedidinhos de oração tem hoje? Esperar chegar aqui. Amém? Glória a Deus, louvamos a Deus, né, pela vida do nosso irmão Adolfo, pela palavra de Deus ministrada. Amém? Glória a Deus, que bênção, irmãos. Servir a Deus é um privilégio, diga, é um privilégio. Irmãos, servir a Deus é privilégio, é uma honra, uma honra. E Ele preparou tudo. A gente vai ouvindo a palavra, a gente percebe, Deus preparou tudo, não é? Ele sabia que a gente não ia poder sozinho, então Ele está sempre conosco, através do Espírito Santo, presença do Espírito Santo. Ele sabia que a gente tem uma tendência ruim, então Ele nos garantiu a vitória. Quando nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores. Então nós conseguimos, amém? Nos despir do velho, vestir do novo, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Olha que coisa, para o pleno conhecimento de Deus, amém? Muito bem, nós vamos orar, e eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Paraná, não é verdade? Paraná, graças a Deus, irmãos, eu estou louvando a Deus, toda vez que eu olho para ele, eu louvo a Deus, né? Porque Deus honrou, irmão, a fé dele, né? Eu sei que honrou a fé de muitos que oraram por ele, mas principalmente a fé dele, né? Porque o Paraná, se conversava com ele, né? E ele falava assim, não, eu creio, não é? Os irmãos terem uma ideia, ele fez a primeira sessão e falou, já estou curado, já estou curado.
E é tão maravilhoso, irmão, a fé, tão poderosa a fé, que realmente na primeira sessão que ele fez, já houve uma mudança assim que poucos provam na primeira sessão. Poucos provam. Essa é a verdade, irmão. E a verdade tem que ser dita. Amém? E aí na segunda, irmão, ele já está novinho. Já está até pensando em outro problema. Essa semana ele ligou para mim falando de outra coisa. Eu falei, calma. Aí eu falei para ele, o seu segundo problema é água. Toma água. Ei, Paraná é bênção do céu. Então, graças a Deus, ele está aqui restaurado, né? Eu creio em nome de Jesus, que ele nem vai precisar fazer todas aquelas sessões, não. Está tudo no controle, já ele vai fazer o exame, vai dar que está zerado. Zero quilômetro para a glória de Deus. Olha aí, aleluia, Deus é bom. Amém? Eu também quero louvar a Deus, não é? Porque Deus abençoou, né, a vida da Luísa, outro testemunho de bênção, não é? A Luísa passou um momento difícil, e filhos às vezes passam, viu? O meu também já passou, viu, Johnny? Olha o tamanho dele lá, ó. Olha lá, ó. Daqui a pouco já está com um picurucho no braço já. Olha o tamanho dele lá, barbado lá. Agora vou deixar a namorada dele vermelho também. Não precisa ficar não, viu, Bela? Mas o Guilherme também passou muito, sofreu muito com negócio, né? De alergia, de bronquite. Mas Deus ouve a nossa oração, o nosso clamor. Amém, irmão? Deus opera maravilha. Nesses momentos, irmão, de luta, dificuldade que a gente cresce como nunca. Eu tenho certeza que no meio dessa batalha toda, Deus moldou muito a vida do Johnny, a vida da Gabriela. Eles saíram dessa batalha mais fortes, mais fortalecidos, com uma experiência mais viva, mais poderosa com Deus, amém? Glória a Deus por isso. É isso, irmão, é assim que Deus vai fazendo, não é? Porque o crente, ele entra em batalha e ele sai mais forte, sai melhor, amém? Melhor. É diferente do ímpio, que ele entra na prova e sai do outro lado lá todo arrebentadinho. Não, o crente, ele entra na prova e sai lá do outro lado melhor, aleluia, mais fortalecido, mais cascudo, amém, Johnny? Ganhou umas cascas novas aí, amém? No bom sentido, mais cascudo na fé. Glória a Deus por isso, Deus abençoe, né? Muito bem, então nós vamos orar, estende sua mão aqui. Vamos orar pela Raíssa também, que está lá na UTI, vamos orar por ela, pela Maria Leite, estende a sua mão. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa noite, Pai, obrigado pela Tua palavra bendita que foi ministrada. Tua palavra que nunca volta vazia. E como é gloriosa a Tua palavra, Pai, como é poderosa e maravilhosa a Tua palavra. A Tua palavra nos ensina, Deus, o poder da graça, o poder, meu Deus, da obra que o Senhor realizou ali na cruz do Calvário. E que hoje, Pai, nos garante vitória, nos garante acesso à Tua presença maravilhosa todo dia. Nos garante, meu Deus, transformação. Nos garante, meu Deus, a possibilidade de viver uma vida e uma vida com abundância. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. E nessa hora, eu quero te agradecer pelo que o Senhor está fazendo na vida do Paraná, na sua saúde, na vida, Senhor, da Luísa, o milagre que o Senhor realizou, na vida do nosso irmão Roberval também, restaurando a sua saúde, também, Senhor, na vida da minha mãe, a dona Cecília Montanari, na vida da minha irmã Ione. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo, vai operando, Pai, tocando,
ó Deus, realizando aquilo que só o Senhor pode fazer. O Senhor é Deus de milagres, Deus de maravilha, o Senhor opera hoje, Pai, e nós estamos aqui clamando para que o Senhor visite, Deus, a Raíssa, visita ela naquela UTI de queimado. Nós não sabemos o que, ó Deus, e o porquê ela está ali, Deus, o que gerou toda essa queimadura nela, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para tirá-la de lá, o Senhor é poderoso para restaurar a vida dela. Restaura completamente a vida da Raíssa, faz um milagre na vida dela, toca agora, Pai, a vida dela ali naquele lugar, meu Deus, aliviando, tirando toda a dor, ajudando ela a passar, Deus, por esse momento de luta e de dificuldade que ela está enfrentando. Eu creio, Pai, o Senhor está com ela, opera, dá vitória, abençoa não só ela, mas toda a família dela, abençoa Maria Leite, Pai, visita, eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema, mas o Senhor sabe, aqueles que estão cultuando a Deus agora em casa, através das redes sociais, aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem durante a semana, todos sejam visitados, abençoados por essa graça maravilhosa, sejam curados e restaurados, e não só recebam, meu Deus, aquilo que essa graça pode fazer, mas bebam dessa graça diariamente, vivam debaixo dela diariamente. Meu Deus, nessa intimidade, Deus, é que vamos ser verdadeiramente aperfeiçoados. Meu Deus, é um privilégio viver debaixo dela, e que o Senhor possa levar cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui presentes, daqueles que estão em casa, todos, Deus, possam viver plenamente, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pela palavra, nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos pelos milagres, nós te agradecemos, meu Deus, pela obra maravilhosa do Senhor na nossa vida. Nós oramos e te bendizemos no nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Estende sua mão assim, ó, para receber a confirmação da bênção aí na sua vida. Irmãos, igreja de Cristo, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. E se a igreja crê, diga amém. Amém. Jesus te abençoe, abençoe você, sua casa, sua família. Dá um abraço ao seu irmão, abençoa a vida dele. Vai na graça e na paz. Deus abençoe os irmãos que estão aí cultuando a Deus pelo Facebook, pelo YouTube. Deus abençoe. Vai na graça e na paz. Até a próxima, querendo Deus.